Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui para uma live excelente. Dessa vez a gente vai falar sobre homeopatia. Quem gosta de homeopatia aí levanta a mão. Eu me tratei com homeopatia durante muitos anos e os resultados são assim espantosos, né? Eu ainda me surpreendo com os resultados dos florais, mas vamos lá? Vamos chamar o Dr. Monreal para entrar aqui com a gente. Olá, Paulo, tô com a sua questão aqui anotada. Tá, que bom que você tá aqui para poder perguntar pessoalmente. Oi, Andressa, bem-vinda. Karen, bem-vinda. Simone. Vamos convidar agora o Dr. Monreal, que é professor, doutor em homeopatia. Nós vamos ter alguém top aqui para falar do assunto, hein? Vamos lá, deixa eu encontrar ele aqui. Monreal, eu não consigo. Você apareceu para mim junto com outra pessoa. Você poderia tentar falar um oi para mim ou pedir para entrar comigo ao vivo? Pode ser? Andressa, Andrea, bem-vindas. Que gostoso, né? Eu adoro falar sobre essas coisas diferentes, né? Que saem um pouco do normal para muita gente, né? Quem já está habituado, a gente imagina que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que é chovendo molhado, né? Eu sempre tenho esse medo, essa resistência, né, de falar de novo, ai, mas todo mundo já sabe. Não é, gente. Tem pessoas que ainda me procuram, né, para saber o que são os florais, como funciona. Tem gente que não tem ideia do que é. Então a gente continua chovendo no molhado, né? Vamos ver se eu consigo chamar ele aqui. Agora sim. Isso. Ai, agora tem duas pessoas que pediram para entrar, Monreal. Minha mãe e você. Eu vou ter que chamar um só. Deixa a live salva para poder ver depois. Eu vou tentar. Eu não tenho conseguido. Eu tenho tentado manter a live de 50 minutos, que diz que dá para salvar, né? E ainda assim não tem aparecido opção para mim. Mas eu vou tentar, tá, Andréia? Vamos ver aqui. Gente, pode ser que vocês escutem um barulho do fundo, no fundo aqui, que são minhas pequenas, né? Que estão em casa. Aê! Oi, Bem-vindo! Vivian. Nossa, que delícia, que emoção! Tudo Tudo bem? bem? Digo mesmo. Faz 2 anos, né, que nós tentamos fazer uma live, você se lembra? É verdade, é verdade. E aí a O gente som, tava com uma som tá bom conexão. aí? Aqui tá ótimo. E aí, como é que Aqui tá? também, tá ótimo. Tá bom. Gente do céu, olha só que prazer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, por aceitar novamente esse convite. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito lisonjeado e para a gente também poder passar um pouco de floral e homeopatia para quem tem curiosidade, né? E tem Exatamente. interesse em utilizar, né? Tá aí, né? Eu queria que você se apresentasse primeiramente, pode ser, para as pessoas te conhecerem? Claro. Eu sou médico veterinário formado na Universidade Estadual de Londrina e fiz especialização nos Estados Unidos. Após isso, trabalhei como médico veterinário, depois trabalhei em vários setores da clínica e ingressei na academia, na Universidade Federal, por concurso em 1993. Aí eu fiz mestrado, doutorado na Unesp de Botucatu, em que eu tenho muito orgulho, e também em parceria com a Unesp de Jaboticabal, em que o meu orientador foi o professor Gilson Toniolo e o meu co-orientador professor Soni Bicudo. E depois eu fiz o pós-doutorado na Universidade Estadual do Ceará, trabalhando com animais transgênicos. E lá a gente tentou também fazer alguma coisa ligado à congelação de sêmen com homeopatia. Olha que E, legal. e a gente tem um trabalho também com a professora Fernanda Canduri na Universidade da USP em São Carlos, que a gente está trabalhando principalmente a cristalização da fosfolipase A2, que é uma proteína muito conhecida, presente no sêmen dos bodes, e que traz algumas variações e alguns prejuízos quando misturado com gema de ovo, acaba sendo deletério aos espermatozoides. Então a gente procurou trabalhar nesse sentido. E também fez o curso de homeopatia lá em Londrina, durante 2 anos, e nós trabalhamos
nessa área para poder efetivamente melhorar o nosso conhecimento a respeito disso, né? Uhum. E foi muito interessante. E também nós estamos trabalhando na Universidade Federal, em que a gente já tem alguns trabalhos publicados em relação à congelação de sêmen e a utilização de homeopatia nessa congelação de sêmen dos animais. Legal. Olha Muito que bacana, interessante. gente, porque tem essa pergunta, né? Que como a gente sabe que está funcionando, se não é placebo. E aí o Dr. Monreal, ele trabalha com animais. E os animais não Isso. sabem que estão tomando homeopatia. Entendeu, gente? Exato. Ó, vai vendo? Vai vendo? Esse é o lance. Então, Igual as crianças, né? como as Nos crianças, os humanos. bebês, exatamente. E é o mesmo efeito, né? Assim, eu queria saber se você podia começar a contar pra gente. Eu tenho várias perguntas aqui, tá? Tá. Qual é a base da homeopatia? A Vivi, minha xará lá do Dia de Mãe Oficial, deixou essas perguntas para você. Qual é a base da homeopatia? A homeopatia foi feita por Samuel Hahnemann, um alemão poliglota, falava mais de 8 línguas, e que ele acabou idealizando isso pela prática de pesquisa observacional. E isso daí ele comprovou e ele acabou experimentando a maioria dos medicamentos. O primeiro medicamento que ele utilizou foi a quina, que é um medicamento para malária hoje, que é muito conhecido, né? Estão Aí tentando usar agora para o Covid também, né? exatamente, a hidroxicloroquina que está sendo utilizada, né? No tratamento aí da Covid. E esse foi o primeiro medicamento que o Samuel Hahnemann utilizou. E o que é que ele idealizou nisso? Como é que ele fez isso? Na experimentação, e ele observava que o princípio ativo era muito forte, ou, na maioria das vezes, venenoso, tóxico Tá? para as pessoas. E ele começou a diluir e dinamizou, ou seja, succionou. Então a gente tem hoje o que a gente fala na homeopatia, que é exatamente o que se processa dentro da homeopatia do princípio ativo, diluindo e chacoalhando. Então o que Hahnemann observou é que isso daí curava e não apresentava muitos sintomas. Então, os sintomas do próprio medicamento. É claro que tem pessoas que estão extremamente sensíveis ao medicamento homeopático. Então, essa história que a gente ouve muito que é uma água, isso daí é muito complicado e arriscado. Eu tinha uma visão muito restrita a respeito disso. Depois que eu fui estudar e conhecer, é que eu sei que hoje não se toma medicamento homeopático aleatoriamente. É um medicamento homeopático, né? Semelhante. E Hahnemann começou a trabalhar nisso, que ele fez exatamente o que a gente chama de centesimal hahnemanniana. Ok. Ou seja, diluir uma parte em 99 e depois succionar, ou seja, chacoalhar 100 vezes. Ok. Que aí eu vou transferindo a energia de uma potência para outra. Então, o que mais me levou a estudar a homeopatia foi justamente isso. Que lá, no tempo em que Hahnemann nasceu em 1755 e morreu com 88 anos, ele foi o que eu fico extremamente admirado com o espírito científico e da qualidade científica que ele elaborava e observava. Então era buscar substâncias do reino animal, mineral e vegetal, empregar nos humanos e observar. Então hoje todos os medicamentos homeopáticos que têm origem conhecida, a maioria foram capturados da Europa. Canadá, tem até um mais novo, que é o Solano Malacoste, que foi uma experimentação do Mato Grosso. Olha. E que ele é um medicamento muito curioso, porque ele foi estudado em bovinos e transferindo para os humanos.
Que a homeopatia é justamente o contrário, ela começou e é toda direcionada para os humanos. E dos humanos, os veterinários adaptaram aos animais e funciona muito bem. Nossa, É muito interessante. Muito fascinante. interessante. É. E o Dr. Hahnemann foi de que época? Foi de 1800 e alguma coisa? Nasceu em 1755. Nossa! Morreu em 1843. Porque é uma... Então era uma época, até eu tenho os alunos aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em que eu ministro a disciplina de farmacologia homeopática, Ai, que legal! para conhecer exatamente esses efeitos dos princípios ativos que são observados e que são empregados nos humanos e nos animais. Então isso daí é muito interessante, principalmente pelo fato da gente conhecer exatamente os medicamentos utilizados, né, na homeopatia. E isso até eu falei para os alunos agora, foco desse meu objetivo do assunto agora, que os alunos estão para sexta-feira agora uma atividade para assistir o filme O Físico. Na verdade, deveria ser o Physician, né? Que é o médico, que é a história de como começou a medicina. Porque a medicina começou exatamente dessa forma. E começa a relatar o filme a respeito da doença do lado. A doença do lado é a apendicite, em que se morria. Após a mãe morrer e deixar 3 filhos, 2 foram doados, na verdade, né? Não foram nem adotados. Na época, é uma época muito medieval. E esse menino, que é o considerado o físico, ele passou a acompanhar uma pessoa que lidava com isso. E é interessante para ver a brutalidade em que se tratava a saúde ou a falta de saúde naquela época medieval. E isso ele vai buscar, então, portanto, um conhecimento maior a respeito do assunto e vai buscar no Oriente Médio uma informação e na verdade, ele queria buscar era conhecimento mesmo, para poder tratar melhor em função do que aconteceu com a mãe dele. E ele, no meio do processo, ele tinha visões de quem ia morrer e quem ia viver quando ele atendia. E, além disso, ele conhece, então, a fala de Hipócrates, né, através do seu tutor, na época, em que ele, pela observação, descobre a peste bubônica, que hoje está muito, muito comum do que a gente fala. Tudo na natureza é importante e tem o seu papel. Então, o fato de eliminar, por exemplo, gatos na época, relacionado ao demônio, aumentou a taxa de ratos, consequentemente, a peste bubônica que avassalou a humanidade inteira, como a gente sabe, né? E lá a medicina começou de que forma? Tratando semelhante. Semelhante com semelhante. Depois que entrou a indústria farmacêutica, é que começou justamente o trabalho de substâncias enantiopáticas, que são as substâncias diferentes. Né? Enantiopáticas. Olha, enantiopáticas, coisa nova, né? Que hoje que a gente fala sobre substâncias alopáticas, né? Que são diferentes, mas o mais correto seria a gente dizer substâncias enantiopáticas, né? Que a gente tem hoje aqui. Então, o que a gente sabe é que a medicina começou exatamente com o semelhante. E eu gostaria até de falar isso para você, o seguinte, porque através de Ramatiz, em 2011, na sua bibliografia, e isso eu falo, também comento com os alunos na universidade, porque hoje existe toda uma pesquisa em função disso, e não da gente dizer sobre daquilo que a gente não conhece, né? A gente precisa falar daquilo que já se está estudado. Então, o medicamento homeopático ele tem um mecanismo de ação, sim, que eu dou na aula de homeopatia,
de farmacologia homeopática, que eu mostro para eles como é que é o mecanismo de ação. Que está muito ligado. Nós somos, não sei se eu estou falando demais, você me interrompa, tá? Tá super bem, porque a próxima pergunta dela, inclusive, era como funciona no organismo. Era isso. Então, o que a gente tem que comparar? Em substâncias que são diferentes e substâncias que são iguais. No ser humano que a gente tem que fazer essa diferença. Mas para isso eu preciso falar uma coisa. Nós somos compostos de 3 partes. De espírito, de perispírito e de corpo, matéria. E isso não tem nada a ver com religiosidade. Nada. A gente é formado de 3 partes e hoje, graças a Deus, em 2020, a gente sabe que isso existe. E nós temos 7 chakras principais ao longo do corpo. E todo mundo sabe disso, é só você começar a estudar um pouco mais e você saber dos 7 chakras. E o medicamento homeopático, isso tudo que eu estou falando, quem disse e quem provou é Ramatiz em 2011, que eu tenho a literatura. O que ele disse? Nos 7 chakras, que são os equilíbrios e vários tipos de ações, o medicamento atua exatamente no plexo solar próximo ao umbigo. Na junção do perispírito com o espírito, a gente tem o que a gente chama de duplo etéreo. É uma depressão. E é onde vaza a energia. Ou seja, onde a energia entra. Então, o mecanismo de ação, quando você toma um medicamento homeopático, e assim, se perguntam, quando é que o medicamento homeopático age? As pessoas, os alunos me perguntam, quando é que ela age? Na minha concepção, ela age imediatamente. Ela é diferente do medicamento alopático. Tem que entrar no sistema, né? Exatamente, porque no medicamento diferente, o medicamento diferente, que é o enantiopático, ele foi feito de uma forma em que se conhece a fisiologia da matéria. Então, ele vai saber exatamente o sistema, para ficar mais claro, chave e fechadura. O medicamento entra, se for por via oral, vai passar pelo estômago, intestino, ou se for aplicado, vai entrar na corrente circulatória. E ele precisa chegar naquele receptor para funcionar. Aí ele vai depender de dose, de quantidade, de tempo, de efeito alimentar, de dieta, ele vai depender de várias coisas. Então é um medicamento químico, super indicado, muito bem indicado e que precisa ser tomado, principalmente em pessoas que precisam da substância química. No medicamento homeopático, ele vai fazer efeito por via do sistema nervoso. Ele corre pelo sistema nervoso. Então, ele tem uma atuação imediata. Quanto tempo a gente leva por uma infecção de virose? Para você começar tratando os sintomas, vai demorar um tempo para a pessoa começar a melhorar. Então, a convalescência, ou o que a gente chama de restabelecimento da saúde, vai demorar. Né? Um resfriado vai levar 15 dias. Né? A gente não tem mecanismos medicamentosos para agir num vírus. Mas ainda a gente tem... Né? Ainda não temos, mas temos substâncias que vão amenizando os sintomas. Vai demorar um pouco. E quanto tempo, né? Que todo mundo me pergunta, principalmente os alunos. Mas então, professor, ele vai agir de imediato? Sim, porque ele vai bater no plexo solar, vai entrar e vai explodir a energia como se fosse uma bomba. E isso está lá de 3 a 4 polegadas. E que dessa distância que vai agir e alterar a energia vital do ser humano. Ou seja, a tendência é unir forças para zerar e combater a doença. Incrível, né? Porque a doença a gente sabe que começa no mental e depois ela vai ser depositada no físico. Isso veio de Hipócrates também, né? Exatamente. Antigamente todo mundo tratava
o ser humano como um todo, Um todo. né? Como um todo. E veja você hoje que até a homeopatia já está tratando gado igual, misturado em sal mineral, tratado igual. Tem alguns trabalhos mostrando isso daí. Então a gente sabe que a homeopatia funciona e como é que ela vai, e quanto tempo que vai demorar para se restabelecer? Olha, em pessoas que são sensíveis ao medicamento bem indicado, que é como começa isso, ele precisa ser bem indicado. Ele sendo bem indicado, ou seja, semelhante com semelhante, vai agir, vai alterar a energia vital e vai chegar na hipófise e na pineal, que são duas glândulas importantes cerebrais. Ou seja, a pineal faz uma intersecção, se a gente imaginar, aqui do meio com esse terceiro olho que a gente fala, que os indianos falam muito, que é a intersecção desses dois pontos. E que isso vai atuar, vai liberar os hormônios necessários, porque a serotonina, a melatonina, é um hormônio de excelência para regular e controlar toda a vida hormonal corpórea. Já tem trabalhos mostrando que a falência de melatonina nas pessoas com câncer já está evidenciado isso. Então, a homeopatia nada mais faz do que tratar o ser humano naturalmente e dele tentar buscar novamente o equilíbrio da saúde, que a gente chama que tem 3 fases, né, na homeopatia, que a gente chama de miasmas, né, os mais entendidos nos ensinam isso, que tem 3 formas, que a gente fala, a superficial, a média e a profunda, que tem nome para isso, psora, psicose e sifilino. E o que acontece nessa interseção? Quando eu estou só na psora latente, eu estou com a minha saúde equilibrada. Quando eu sofro um trauma, e ele pode ser de qual forma for, um trauma físico, um trauma mental, né, que seria o estresse, o que acontece, uma perda de um ente querido, um acidente traumático físico, qualquer Uma outro criança, às vezes, pode ser até um grito, né, Monreal? Exatamente. Então, isso, o que a gente chama de noxa, né, que é o trauma, a partir daquele momento em que há o trauma, eu tenho uma queda na imunidade. Eu tenho exatamente uma quebra no sistema de saúde do ser humano. Consequentemente, ele vai rodar entre esses 3 sistemas e o médico vai procurar, ou o médico veterinário vai procurar voltar naquela psora latente. Porque se o trauma chegar num nível muito aumentado, consequentemente, o que a gente chama de psicose vai favorecer a tumores, porque está tudo aumentado. Ou, num caso ainda mais profundo, é de quando a gente chega no sifilinismo, que é mais profundo, que vai sangrar, né? Que é o mais grave, são as úlceras, são todos os tipos de patologias mais graves. E isso daí, o que os profissionais da saúde vão fazer é restabelecer novamente o equilíbrio da pessoa ou do animal. Voltar àquela psora latente, né? Para ele Tô com se algumas equilibrar. perguntas aqui, posso te fazer? Pode fazer. A Lourdes fala assim, que nem imaginava que trabalhava os corpos sutis depois no físico. Que legal. Aí a Joana pergunta o seguinte, você disse que a energia entra pela depressão que se forma na junção entre o perispírito e o espírito. A energia também sai por esse mesmo espaço? Olha, quando ela vai ser dissipada em todos os 7 chakras. Quando ela entrar, ela entra como uma onda, ela entra mais forte, o medicamento homeopático do que nós estamos falando, ele vai entrar mais forte, ele é sensível, é aquela recepção do plexo solar, ele é mais sensível naquele chakra. E ele vai entrar com aquela energia rapidamente e ela vai ser dissipada nos 7 chakras de cima para baixo. Como uma onda. Como se você pegar uma pedra e jogar num lago, que a onda, né, vai diminuindo.
E isso daí, depois, quantas vezes eu vou tomar esse medicamento? Qual é a frequência? Né? Que é outra coisa que se pergunta. Mas eu tenho que tomar mais ou menos, são 5 gotas ou são 3 gotas? Nós estamos falando de energia. Então, energia, não interessa 1 gota ou 5 gotas, é a mesma coisa. Porque a informação foi Já tá lá, aquela. né? O Monreal, esse é um conceito que eu custei também aprender, porque quando a gente compra os florais, eles vêm concentrados e ele, né, serve para várias diluições, que é totalmente diferente da homeopatia, que isso eu queria deixar claro, por isso que eu chamei o Dr. Monreal aqui, que não tem nada a ver, né? O sistema é muito mais simples que a homeopatia, mas que também, assim, eles pedem 4 gotas, mas que se você usar o concentrado ou diluído, a gente tem o mesmo efeito. Mas para nossa cabeça, né, alopática, né? É muito difícil esse conceito de que vai funcionar igual. Não, mas está diluído, mas vai funcionar igual. Né? É muito Que interessante. é a mais difícil porque nós temos hoje uma linha cartesiana na universidade. Né? Isso, linha E cartesiana, explicar. exatamente. Essa linha cartesiana é justamente você saber a quantidade, é igual antibiótico. Quantas miligramas? Aí sim, isso faz parte, porque eu preciso saber se é criança, se é um adulto. E esse produto químico é que vai interferir exatamente para melhorar a Desculpa, vida Monreal, eu saudável. tive uma interferência aqui. Você pode repetir, por favor, da quantidade? Desculpa. A quantidade, por exemplo, dos medicamentos antiopáticos ou dos alopáticos tem quantidade e tem frequência de tomar, porque ele foi testado, né, num animal para depois passar no ser humano. E a homeopatia foi feita no ser humano, né? E nós, médicos veterinários, agora passamos para os animais. Mas isso, o que acontece? A homeopatia vai depender da frequência de estímulo. Quantas vezes eu vou tomar? O número de gotas, 1 gota ou 10 gotas, é a mesma coisa. Porque eu estou falando de energia. Agora, a frequência é importante. Porque a frequência significa que eu estou estimulando várias vezes. Se eu estimular demais, eu prejudico. E se eu estimular de menos, eu também não ativo a energia vital. Ou seja, nós estamos exatamente assim, a falta de saúde foi um desequilíbrio e que eu tenho que voltar ao equilíbrio. E a homeopatia, ela funciona dessa maneira. É na frequência e na diluição, na potência do medicamento. Potência. A gente vai falar de potência depois, tá? Tá. Que a gente vai trabalhar com o indivíduo, né? Ou com os animais, no meu caso, né? Aí tem uma outra pergunta que é sobre. Foi do Paulo. Ó, Paulo, qual o tempo para os efeitos, que você já comentou, né? E qual o papel do paciente no tratamento homeopático? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente porque todo mundo acha que o paciente ele fica sugestionável, né? A respeito disso. E a gente vê na literatura, eu peço para muitos alunos apresentarem artigos científicos que efetivamente são bons e outros são ruins, como toda literatura a gente sabe, né? Então tem uns artigos científicos que depreciam justamente por falhas metodológicas. Falhas metodológicas nisso, né? Mas essa é uma questão muito, muito importante, porque a questão do paciente saber se ele está tomando ou não, a gente sempre fala o seguinte: se o paciente agravar e tiver um humor ótimo e dormindo bem, tá ótimo, tá excelente. Então dá aquele desespero, principalmente nas crianças, quando fala o seguinte: piorou, né? Não é o meu caso que eu estou dizendo, mas é o relato dos médicos, né? Que a sintomatologia piorou. Sintoma todos os sintomas pioraram. Já passei por isso também. E aí pergunto, e como que tá a atividade? Principalmente da criança, por exemplo. Tá ótimo, comendo, brincando, mas tá com uma febre alta, tá aí, tá tossindo muito.
consequentemente, eu ajustei o medicamento correto naquela situação. Então, a gente sempre sabe que existem algumas regras, e Kent falou isso, né? Que é um homeopata americano, que ele propôs várias etapas do que acontece, porque a segunda prescrição homeopática é que é mais difícil que a primeira. Porque eu vou ter que saber para onde eu vou andar. Interessante. Se ele melhorou, eu vou manter. Se ele piorou efetivamente, ou se não funcionou nada, eu vou ter que saber. Entendi. Então é uma linha muito, muito, muito difícil a homeopatia. Só quem estuda sabe a seriedade com que ela se apresenta na metodologia dela e também a matéria médica, a infinidade de medicamentos que eu tenho para usar e que eu tenho um relato de tudo o que se acontece. Como é que foi feito isso? Hahnemann escolhia indivíduos sãos, saudáveis, e ele dava os medicamentos para os seres humanos sadios, normais, tomarem. E aí ele ia relatando, escrevendo quais os sintomas que aparecia, tanto no físico quanto no mental. E a potência era diferente para cada tipo de pessoa. Então, assim, isso não é aleatório. Isso foi... Aí ele compilou todos os dados, juntou todos os dados e viu que era comum. Em todos eles que tomaram, por exemplo, uma potência 6 centesimal hahnemanniana, uma potência 12 centesimal hahnemanniana e uma potência 30 centesimal hahnemanniana. Que ele observou que as potências altas agiam mais no mental do que as potências baixas que atuavam no físico. Olha. Por isso que nós temos duas classes hoje de homeopatias, daquelas que você dá a dosagem baixa para atingir físico, que é a linha pluralista e a linha unicista, que é um medicamento só para efetivamente você atingir todo o paciente. Por isso que a consulta demora na homeopatia. E o médico jamais, né, pode induzir o paciente ao que ele vai responder. Você bebe muita água ou pouca água? Não. E a água? Né? Você tem sede? Né? Perguntas que não induzam o erro. Bem delicado, bem sutil isso. E realmente demora. Exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no médico homeopata, né, em Campinas, eu fiquei 2 horas, eu já estava cansada, já queria ir embora. Eu falava, nossa, quando isso aqui vai acabar? E seu pai, isso é bem sistêmico também, né? Eu achei que ele perguntava relacionamentos, bem como a gente faz com os florais, né? Pelo menos a minha linha. Porque vai Mas buscar o trauma. isso, buscar da onde está vindo aquilo. Eu lembro que eu chorei tanto a primeira vez, tinha 19 anos, estava na universidade, não aguentava mais as provas, era um estresse tão grande. É. E na Mas medicina... funcionou, e foi a primeira vez que também eu fui, ele me indicou os florais, foi aí que meu primeiro contato com Contato. florais, né? E na medicina veterinária, a gente tem um outro agravante. Porque nós estamos lidando com um animal que está na tua frente, que não fala, e o proprietário que está no seu lado, que ele pode deturpar o que efetivamente está acontecendo com o animal. Ou seja, ele está muito ligado com o animal e às vezes ele não vai passar uma informação fidedigna do que acontece com o animal. Vai ser deturpado. Então você tem que ficar bastante atento na observação, porque você vai ter que indicar um medicamento para aquele animal, né? Ou o médico para o ser humano. Você vai indicar, vai ter que ter uma frequência de utilização para saber como é que vai funcionar. Né? Vai melhorar na hora? Não sei, depende. Se for bem indicado, vai começar a melhorar imediatamente. Porque é energia, né? Nossa, muito interessante. Como que vocês fazem, então, nos animais? Porque você falou que trabalha com reprodução, hein? É. E aí? Veja você que essa minha ideia
que todos os animais domésticos e as revistas científicas ainda estão muito restritas a esse tipo de pensamento. Qual? Porque nós estamos trabalhando com animais que vão utilizar o medicamento homeopático via oral. E eu comecei a lançar a ideia, né, e várias pessoas também, a ideia de usar a homeopatia na congelação de sêmen, para ver se melhorava a congelação de sêmen, dado as dificuldades que o frio proporciona no sêmen para congelar. Então a gente sabe que os medicamentos podem melhorar muito, mas na maioria dos medicamentos, porque a gente também tem o tipo de apresentação do medicamento homeopático. A gente tem medicamento homeopático em dose única que vence em 24 horas. O álcool é utilizado no medicamento homeopático para justamente isso. Prazo de validade. Então, se eu tenho uma quantidade de 5% de álcool, de 10%, de 15% de álcool, o prazo de validade do medicamento está intimamente relacionado com aquilo. Se eu prescrevo uma dose única, por exemplo, dose única não vai ter álcool. Consequentemente, ela vai vencer em 24 horas. Então, a pessoa precisa fazer uso ou o animal precisa tomar rapidamente. E por que se fala geralmente que é melhor tomar o medicamento ao deitar? Porque o medicamento ao você se deitar, você começa a repor, né, a sua energia, zerar, você ficar mais tranquilo, para poder absorver aquele medicamento. Por isso. Tem muita coisa. Isso tudo que a gente aprendeu, que a gente faz e fala, é tudo metodologicamente calculado, foi previsto. Então isso é muito importante. A homeopatia ela surgiu na Europa, é isso? Foi, E na onde ela é Alemanha. mais usada hoje, no real? Você acha que o Brasil é um dos países que mais se utilizam da homeopatia? Mas a Índia também utiliza muito. A Índia utiliza muito. A maioria o medicamento mais utilizado na Índia é a homeopatia. Né? Inclusive, tem muitos indianos médicos promovendo cursos no Brasil e ensinando, porque já a homeopatia ela já sofreu também uma evolução. E essa evolução tem várias mudanças e alterações nesse conceito. Entendi. Da homeopatia, de mudança mesmo. A consulta homeopática já inicia hoje até da forma com que a pessoa entra no consultório, ou da forma como a pessoa se apresenta com o animal no consultório. Até a roupa que ela veste, o comportamento, a altura da fala. Nossa. Porque a gente sabe que o animal vai se estressar ou vai copiar muito o dono. Ou vai se defender dele. Eu não trato animais, né? Eu não sou especialista de florais em animais. Mas sempre que alguém pede, a gente dá uma ajudinha, né? A gente faz o que pode. Claro. Os florais são muito parecidos. Eu falei, entende com o dono. É igual o filho, né? Copia. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que falar, meu cachorro é muito bravo, é muito isso, é muito aquilo. Vamos ver o que está acontecendo com ele, né? O dono é igual, mas não sabe, né? Exatamente. Porque quando eu tenho um proprietário de um animal equilibrado, eu vou ter um animal equilibrado, né? A gente já viu vários questionamentos aí de pitbull bravo e pitbull manso, né? E quando o proprietário é equilibrado e trata o animal equilibrado, é igual filho, né? É a mesma coisa que filho. Se você equilibrar, com certeza o filho vai estar mais equilibrado, né? É isso que a gente trabalha, né? Sempre a mãe vem e procura equilibrar o filho, mas para equilibrar só o filho, ele vai voltar aqui muitas vezes. Se a gente faz o trabalho da mãe e do filho, a gente vê resultado, né? Porque estão intimamente ligados. Isso. Até 7 anos tem muita conexão. Nossa, é impressionante. Depois disso também tem certa conexão, mas já não tanto, né? Já vai mais cortando os laços, literalmente, né? Em todos os sentidos. É verdade.
Monreal, conta um pouquinho mais da sua linha de experimento, conta um pouquinho como você chegou até a homeopatia. O Dr. Monreal, gente, ele também é mestre, assim, ele é especialista em pineal. Eu ia trazer ele para falar sobre a pineal, mas ele falou, não, meu É, material não está aqui, vai ficar para uma próxima, porque é um tema fascinante, né? E você, assim, as é. últimas vezes que eu te ouvi falar é assim, de cair o queixo, de verdade, assim, é maravilhoso. Mas conta um pouquinho pra gente como que você chegou até a homeopatia, o que que te levou para lá? Olha, o que me levou na homeopatia foi justamente a falta de conhecimento do assunto. Eu sempre utilizei a homeopatia com as minhas filhas, desde criança, né? E em Campo Grande tem médicos excelentes na homeopatia. E eu comecei a observar que justamente, salvo restritas doenças que precisam de medicamento químico, claro, sem sombra de dúvida, e isso eu falo sempre para os alunos, a homeopatia é um tratamento alternativo, né? E não significa que ele é o máximo, que ele vai curar tudo e ele vai resolver todos os problemas de falta de saúde. Não. Ele trata exatamente isso, né? É uma alternativa que se adapta muito bem. Mas a gente também não pode confundir. Tá, então se ele é uma alternativa, não resolve muito, né? Ele não é muito, né? Tem que se segurar mesmo na alopatia ou na antipatia. A gente sabe hoje que mesmo a pessoa ou um animal que está sendo tratado e que ele não tem energia vital boa, ele parte para dois caminhos, né? Ou ele vai curar, ou ele vai morrer. Ele vai entrar em óbito, né? Então, como que o tratamento homeopático vai entrar? Auxiliando exatamente na melhora da energia vital. A gente sabe que existem alguns medicamentos homeopáticos que você não pode utilizar em pessoas que estão extremamente debilitadas. Porque você pode levar à morte. Nossa. A pessoa extremamente debilitada, se você utilizar alguns tipos de medicamento, eu não tenho essa experiência porque eu não sou médico humano, né? Mas a gente também tem reservas desses medicamentos em casos graves em que você está vendo que aquilo lá é grave, então você pode optar pelo medicamento, mas tem que saber exatamente que potência você vai utilizar, porque senão você vai levar o animal a óbito. Nossa, que forte. Porque a gente realmente a gente tem essa visão, ah, é homeopatia, não dá nada. Exatamente. Não, pode tomar, isso daí não tem problema nenhum. Né? Gente, diferente dos florais, tá? Os florais realmente são seguros. Pode tomar. A homeopatia, o medicamento homeopático, ele é um medicamento homeopático. Ele não é uma aguinha, como se fala, né? É. Eu não tenho... Eu tenho muito receio porque você precisa estar muito seguro do que você está fazendo para utilizar esse medicamento. Mesmo a potência, mesmo a frequência do medicamento, né? Que você pode prejudicar o É, paciente. as pessoas, né, os especialistas em homeopata não tomam um curso de um mês para aprender isso, né? Não leem, não analisam, Não, né? São exatamente. anos, né? São É, vários cursos, são horas de conhecimento, de prática para poder te orientar, para poder oferecer esse serviço, né? Não é algo e a clínica é muito importante, né, do profissional. São no mínimo 3 anos que você tem que estudar, né, para poder conhecer a metodologia homeopática. O último ano que você começa a trabalhar com a clínica, para você entender e que caminho você vai tomar. Então é uma experiência muito grande. E quando eu comecei a usar esse medicamento homeopático, e também que você me perguntou, quando eu iniciei o doutorado, eu queria trabalhar exatamente com esse lance da melatonina. Mas só que eu trabalhei com a melatonina endógena, ou seja, aquela que é produzida pelo animal. Porque nos seres humanos, a melatonina circulante e nos animais também só aparece no escuro. Aham. E
ela é muito importante. Por isso que eu acho que para se dormir bem, precisa dormir no escuro. É. Né? Tem gente que coloca ou uma luzinha bem baixa, inferior a 2 luxes, por exemplo, que eu comecei a trabalhar no mestrado com fotoperíodo artificial. E eu aprendi bastante em relação a isso. Até então não tinha essa visão da pineal, essa importância da glândula pineal, né? Depois, no doutorado, que eu passei a entender a pineal e eu induzi a superestimulação ovariana, observando também épocas do ano diferente, né? Porque os animais hoje, a melatonina influencia na reprodução. Nos seres humanos não influencia mais. Nos seres humanos, não, só no sono. Nos seres Engata humanos. bastante, né? É. E Insônia é um problema só, mundial. exato, e só os seres humanos é que cristalizam a pineal a partir dos 30 anos de idade. Os animais não têm pineal cristalizada. Nunca? Não. E isso já se leva a um outro tipo de pensamento da cristalização da pineal, que os indianos usam muito, e toda a parte dessa religiosidade, dessa refratariedade da pineal em relação até à mediunidade, em relação a pessoas que são extremamente sensitivas, que isso está muito ligado na glândula pineal. Nos animais, ela ainda está na observação da reprodução. Ou seja, tem animais que reproduzem quando o fotoperíodo está decrescente e outros animais quando o fotoperíodo está crescente. Por exemplo, equinos entram em reprodução, na maioria das vezes, setembro, outubro. Cabras e ovelhas vão entrar em reprodução apenas no fotoperíodo decrescente. Ou seja, percebem quando a relação do claro e escuro variou. Né? Percebe, por exemplo, em dezembro, quando houve essa variação. E a gente, quanto mais se distancia da linha do Equador, a gente sabe que a variação é maior. Então, lá no Nordeste, por exemplo, que está próximo à linha do Equador, os animais ciclam normalmente todo mês. Como os bovinos em toda parte do mundo. Porque não está relacionado com isso. Mais com a nutrição. Mas os outros não. Quanto mais... se você trouxer, por exemplo, que já tem um trabalho há muito tempo que eu tinha lido a respeito disso no mestrado, pega-se cabras da França e jogaram no México. Elas passaram 3 anos com comportamento comportamento reprodutivo semelhante ao da França. Nossa. Porque elas tinham a informação disso. Depois dos 3 anos é que começaram a se adaptar no local inserido. Nossa, impressionante. É impressionante. E aí foi todo esse conhecimento meu da homeopatia, desse interesse meu, veio exatamente da pós-graduação que eu comecei a trabalhar. E justamente quando a gente fala que o frio tem um efeito, promove um efeito danoso, deletério para o sêmen, então eu tentei utilizar a homeopatia no sêmen para ver se isso tinha um fator melhorador. E na verdade se mostra muito bem melhorado. O que acontece é que a gente precisa saber como vai utilizar. Porque não pode ter álcool. Álcool não combina com sêmen. Então a gente precisa saber, conhecer, para saber como é que eu vou pedir a manipulação, que só os farmacêuticos estão autorizados a manipular o medicamento homeopático. Quem pode prescrever são médicos veterinários e dentistas. Então nós podemos... dentistas. Então a gente pode prescrever. Né? E a legislação precisa até ser revista, tem vários pontos ainda a serem estudados. Mas
praticamente, o meu interesse veio disso. E é gozado que eu, quando iniciei o doutorado, eu queria utilizar a melatonina e queria usar o medicamento homeopático no sêmen. E um dos meus tutores falou, não mexe com isso, porque isso daí não tem receptor, essas células não têm receptores, não mexe com isso porque não vai dar certo. Isso eu comecei em 2000 o doutorado. Ano passado saiu um trabalho dizendo que existe receptor de melatonina nas células germinativas. Né? 20 Então, anos, nossa, olha só. 20 anos, eu me orgulho disso, porque eu tinha uma visão lá em 2000 a respeito disso. Não fiz porque, né, o contexto. E ano passado e esse ano, que praticamente a revista publicou o assunto, até mandei para o meu orientador, né? Que ele não foi contra, né? Muito pelo contrário, mas falou, vamos fazer alguma coisa interessante que seja real. Nós trabalhamos, sim, com dosagem da melatonina, mas endógena, do que o animal produzia. E não inserimos, né? Porque houve a fertilização in vitro, que a gente tirou os óvulos, né, os oócitos das fêmeas, das cabras, fertilizou fora. Essa fertilização fora que depois nós transferimos para as receptoras e nasceu o primeiro produto caprino de fertilização in vitro de embrião congelado no Brasil, que foi o meu doutorado. Foi seu doutorado? Foi meu doutorado. O primeiro produto de fertilização in vitro caprino de embrião congelado produzido no Brasil. Não deixou de ser uma premiação, né? Claro. Também não deixou de ser uma premiação. Pioneiro. Exatamente. Então eu fiquei muito orgulhoso, né? E as pessoas que trabalharam, claro que eu só não fiz isso sozinho. Tem muitas pessoas que me ajudaram a fazer isso, né? Que eu tenho que efetivamente reconhecer, e a gente nunca é sozinho mesmo, né? Mas aí veio todo esse lance. Eu comecei a estudar melatonina, comecei a estudar essas relações e puxou para a homeopatia, que já era algo que eu já queria fazer há muito tempo, já fiz o curso e comecei a buscar essas informações e efetivamente trabalhar. É uma parte da medicina muito difícil, porque você tem que conhecer muito, né? Isso daí para você saber. Quando deixa de ser cartesiano, né, já sai do normal, né? A gente já fica meio que sem chão ainda, né? Eles estavam falando que se a gente tivesse, o que a gente ainda não tem, né, Monreal, é um exame, algo que prove que aquilo ali está no seu organismo e está fazendo efeito, porque é isso que as pessoas querem ver, né? Por exemplo, qualquer medicamento, né, farmacêutico, alopático, você tira o sangue, ali você encontra traços de qualquer coisa que você ingeriu. Mas os medicamentos vibracionais, como são os florais, a homeopatia, ainda a gente não tem como medir. Eu ouvi certa vez, sim, que eu fiz um curso até de meditação e de relaxamento no Provida, lá em Jundiaí, eles tinham um medidor de aura. E aí, por aí dá para ver. Dá. Entendeu? E a cor muda? O campo energético aumenta, né? Então aí tem a prova, mas a ciência não reconhece ainda. Eu acho que eu estava falando até com um grupo ontem de programação neurolinguística, o grupo que a gente se formou, que talvez esse seja um momento para a gente abrir um pouquinho, expandir um pouquinho nossos horizontes e deixar que toda a medicina que vem realmente da natureza, vibracional, entrar em ação para a gente combater essa pandemia. Exato. Talvez seja um sinal. A Terra está pedindo, né? Que a gente deixe ela mais tranquila, cuide dela e se una ao que ela deu pra gente, que está na natureza, né? E uma característica importantíssima também que você me fez lembrar é o seguinte. Antes de sair a vacina do vírus Ebola, existia uma equipe que trabalhava na África com o vírus Ebola, lá tratando as pessoas. Ok, só um minutinho, Monreal. A gente tem mais alguns minutinhos, tá? Tem mais uns 3 minutos. Ai, que pena. E eram religiosas. Elas não ficavam doentes. Ou seja, a gente fica doente
quanto precisa ficar doente. Ou seja, a gente entra no campo vibracional do mesmo agente patógeno. Isso que eu acredito também, né? A gente está na mesma Frequência. vibração. Frequência, a gente se encontra. Se a gente está acima, não vai encontrar, né? Só fica doente quem quer. É louco Eu dizer vi isso. isso em Montreal, um tapa na cara, né? Não é? Só fica doente quem quer e quem pode. Ou seja, nós vamos ficar doentes. Por quê? Porque nós somos falíveis, porque nós vamos ficar estressados, nós temos um código genético, né? Que ele vai dar um start em algum momento ou não, dependendo do campo vibracional que a gente tem. Então só fica, eu falo isso para os alunos, eles ficam muito perplexos. Porque eu começo dizendo para eles assim, primeiro, precisa mudar paradigma. Porque nós só acreditamos naquilo que a gente vê. Né? O medicamento alopático ou enantiopático é feito em cima da fisiologia conhecida, para poder agir. E o medicamento homeopático, não. E só fica, eu falo para eles, quando eu falo isso, eles ficam muito perplexos. E alguns alunos até que riam. Só fica doente quem quer e quem pode. Porque entra no campo vibracional. Entra É já em um exatamente sistema isso. de crenças, né? Do merecimento, da autopunição, do autoflagelamento, autossabotagem. Aí vamos nas crenças. Exatamente, exatamente. É a frequência vibratória. Ai, que E a lindo. diferença do floral para a homeopatia, porque na homeopatia existe uma metodologia de manipulação do medicamento. E que houve um teste, né? No floral, eu conheço pouquíssimo, né? Você é muito mais capacitada para falar do floral. Não tem essa diluição e dinamização do medicamento. É só o princípio ativo, né? É extraído pela luz solar, a maioria deles, em alguns por fervura, mas não extrai nenhuma parte da planta, simplesmente a energia. E é isso que as pessoas ficam meio piradas, porque como assim, né? Como a gente consegue transferir energia? A gente se lembra do Masaru Emoto, lá no Japão, que fez aquele teste com a água, né? Com a cristalização. A vibração da água, né? Com as palavras, que é energia, tudo é energia, o pensamento é energia, a palavra é energia, né? Quando a gente coloca agora os receptores, né, para fazer um MRI, qualquer coisa na cabeça, a gente vê que tem ondas, é energia que está passando ali. Tudo isso vibra, tudo isso volta, né? É muito mais profundo. Né, a Unifesp fazendo pesquisa em cima de padrão vibratório nas pessoas doentes. Olha do aí, pensamento, gente. Né? A gente sabe disso, né? Várias pessoas já trabalhando a respeito disso, né? Um médico, Décio Andoli, de Campo Grande, trabalha exatamente nisso. É um médico e ele trabalha exatamente nisso, dá várias palestras em relação a isso, do padrão vibratório, do que cura, do que não cura. Ou seja, a gente vai melhorar a energia, a pessoa vai ter que voltar à energia boa. Tão Isso que é fácil, né? importante. Parece tão simples. Nossa, muito simples, né? Muito simples. Simples demais, né? Monreal, queria conversar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, mas eu acho que não vai dar. A gente tem mais 2 minutinhos, né? Que foi um prazer te conhecer, né? Muito obrigado, a gente não se muito conhece obrigado. pessoalmente, né? Exatamente. A gente se conheceu através de um grupo. Exatamente. Que a gente faz parte, né? De estudos, que a gente está tentando, né? Descobrir, ter outro olhar para tudo isso, né? Exatamente. Nossa, as meninas estão fervorosas. A Vivi, suas perguntas foram respondidas, tá? O pessoal que está chegando, a live vai ficar gravada 24 horas. Vai ficar aqui no canal. Eu agradeço mais uma vez, Dr. Monreal. Se você puder depois deixar seu contato pra gente. Eu vou deixar aqui anotado o seu Instagram, pode ser? Pode sim. Eu que agradeço profundamente o convite, o respeito que você tem por mim. Eu gosto, isso é muito valoroso para mim, muito valoroso. Muito obrigado. Não é qualquer dia que a gente encontra um doutor que sabe tanto, né? Um pouco, né? A gente, quando começa a estudar muito, a gente descobre que exatamente a gente começa a funilar e o resto a gente não sabe nada, né? Mas muito gostosa a conversa, adorei. Eu acho que foi muito esclarecedora. A gente volta, né, Monreal, para falar sobre pineal, para falar sobre outras coisas bem legais, que eu acho que
Muitas Sim. mães podem se beneficiar disso, muitas pessoas, né? Então, cuidado com homeopatia, tá, gente? Não é igual floral, não é uma aguinha somente. Tem que ter cuidado, tem que procurar um bom profissional. Tá? Eu É. agradeço muito quem pôde participar aqui. Obrigada pelas perguntas. Olha,